Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Tô pondo o fone de ouvido aqui para não falar tão alto, que agora já é tarde, né? Bom, eu quero falar para você hoje e te perguntar como é que você tá nesses dias? Como é que tá a sua vida aí diante de tantas notícias? Sabe o que acontece quando a gente sente ansiedade dentro do nosso coração? O que na verdade acontece com a gente? A gente tá com medo de perder alguma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, a gente não perde aquilo que a gente não tem. Se você pensa que a sua vida é sua, você tem um engano aí nessa história. A vida foi concedida para nós como um dom, como uma oportunidade. E nós, que recebemos a vida, precisamos compreender de quem recebemos a vida e o propósito dessa vida. Então, se você não compreender essa vida, achar que ela é sua, que ela tem que ser vivida para os seus propósitos, você vai viver muita ansiedade nesse tempo. Então, eu quero te encorajar a voltar e compreender realmente qual o propósito da vida que você recebeu. Primeiramente, Deus criou a sua vida, a minha vida, para que um propósito fosse feito, para que a própria glória de Deus fosse revelada através do homem, para que a gente vivesse o melhor que tem nessa terra. E não é o que o homem geralmente faz. Ele não aproveita o melhor pensando no todo, na coletividade. Ele geralmente foca em si mesmo. Então eu quero te encorajar, meu irmão, a fazer o seguinte nessa noite, a entregar a sua vida de volta para Deus, a dizer assim: Senhor, eu me rendo da necessidade de ficar com medo de perder algo que não me pertence. A minha vida é sua e eu quero, Senhor, que o Senhor me use a partir dos dons que o Senhor já me deu, dos recursos que o Senhor me deu, e eu possa viver a vida que o Senhor espera que eu viva nessa terra. E como é que você vai saber o que Deus quer que você viva? É através da palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus vem nos ensinar. Olha só, você pode acompanhar comigo aí, abrindo na sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 25. É uma história que aconteceu aqui com Paulo e Silas, tá? Olha só, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Tipo a gente agora aqui conversando, orando, cantando, não é? E aí, os outros presos os ouviam, então eles estavam na cela, na prisão. Considere aí uma prisão domiciliar, considere uma quarentena, tá bom? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Ou seja, notícias que vêm abalar, às vezes, nosso coração. Coisas tremendas que vêm e abalam mesmo, abalam a gente, a notícia deixa a gente temeroso, não é verdade? Mas aí, muitas vezes, o que abre nesse momento, olha só, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Sabe o que pode ser essa porta nesse momento, nessa oração para nós aqui? Pode ser as amarras do nosso coração, pode ser a porta da oportunidade de Deus entrar, que está abrindo. Então aí, olha só, o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a espada e gritou para matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, ele disse: me dá luz. Estou correndo, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Naquele momento ele ficou desesperado, né? E ali ele pediu por clemência, tá? Ele não se ajoelhou em adoração, ele pediu por clemência, por tenha misericórdia, me ajuda. Vocês conhecem um Deus que eu não conheço. E aí ele diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Quer dizer, se esse medo tá batendo no seu coração, é porque alguma coisa você tá precisando. Talvez você não tenha entendido ainda que você pode ser salvo, salvo para sempre, independente da vida ou da morte, você tá salvo. E aí, Paulo e Silas responderam para ele: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, aquela mesma hora da noite, então você imagina, se meia-noite eles estavam lá pregando e orando, essa hora já era umas 3 da manhã, né? Ou até mais. Ele lavou as feridas deles, né? O carcereiro lavou as feridas deles, então ele fez uma reparação dos erros dele. O carcereiro percebeu que ele não estava agindo muito corretamente, olha lá. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, o batismo aqui, ele tem o significado de
de reconhecimento, de reconhecer e assumir que quer o senhorio de Cristo para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz assim, que quem crer e for batizado será salvo. Então primeiro você deve crer, primeiro ele creu, ele quis crer, ele recebeu Jesus como seu Senhor, ele falou, eu quero. Porque na verdade, você primeiro se decide, depois você percorre o caminho. Primeiro você decide fazer algo e depois você faz a caminhada. Então tudo tem a ver com a sua decisão, a decisão de realmente entregar a sua vida para Jesus, realmente dar a Ele o controle, você soltar esse controle aí da sua vida, que tanto está te desesperando, né? E aí, então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. Olha que alegria, gente. Depois vocês podem continuar essa leitura de Atos 16, né? Ai, caramba. Aí tá dizendo aqui que depois quando amanheceu, né, eles mandaram os seus soldados, o carcereiro, essa ordem, solte esses homens. E o carcereiro disse a Paulo, magistrados deram a ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz, né? Então ele foi na calada da noite, né, levou eles para, cumpriu assim, né, em acordo com eles, pôde receber o fruto do ministério deles, depois eles foram soltos. Eles já receberam a notícia de que eles estariam soltos, porque existia um propósito naquela história, existia um propósito deles estarem presos ali, aquela família tinha que ser salva. Então, será que a sua família nesse momento não precisa ser salva? Ela não precisa estar junto com você aí, ao seu lado, e você reaprender a viver com a sua família? Então eu quero te encorajar, meu irmão, a aproveitar esse tempo de reclusão e fazer a diferença na sua casa, a poder realmente compreender que vocês juntos podem servir a um Deus que é pleno e que é maravilhoso. E eu vou pôr um outro vídeo aqui na sequência para você orar comigo, junto com a sua família, para que você possa receber Jesus totalmente como seu único e exclusivo Senhor e que você possa entregar a Ele todo o senhorio da sua vida, viu? Então, esse é meu convite para vocês. E essa é a reflexão que eu deixo. E digo a mesma coisa que disse aqui no último versículo último trecho do versículo, que fala assim, ó, agora vocês podem sair, vão em paz. E eu quero dizer que é isso, gente. A diferença entre mim e vocês não é nenhuma. A gente somos feitos do mesmo material. A diferença é que a fé, quando a gente crê de verdade, quando a gente recebe de verdade Deus no nosso coração, a gente pode viver a paz em qualquer circunstância, diante da vida, da morte, do desastre, da tragédia. Então é possível, gente, é possível ter paz. Não é fácil? Não é fácil, porque a gente vai viver as mesmas dores, mas Deus vai nos dar essa paz, porque ela não vem do homem, ela vem da capacidade de Deus, do Espírito de Deus. E é isso que eu quero te encorajar a conhecer e a viver. Isso é totalmente contra-intuitivo, porque é espiritual e não carnal. Tá bom? Topa esse desafio? Vai lá no próximo vídeo e ora comigo. Um beijo, Deus te abençoe.